Esse é o Mãe Terapia, um espaço para você respirar, se ouvir e se reconectar. Aqui você pode ser quem você é. Eu sou Kátia Sanches, psicóloga para mães, e estou muito feliz por você estar aqui comigo. Quando nasce um segundo filho, muitas pessoas imaginam que a mãe já sabe tudo. Ela passou por um parto, já viveu um puerpério, já sabe trocar fralda, dar banho, lidar com o choro. Mas existe uma coisa que às vezes esquecemos. Cada filho inaugura uma nova maternidade. Hoje eu estou aqui com a Natália, mãe da Lavínia de 9 anos e da Angelina de 6 meses. Ela é casada há 15 anos. Nós vamos conversar sobre uma segunda maternidade, que chegou depois de dificuldades para engravidar, de perdas, de medos e de muitas transformações. E principalmente sobre uma frase que talvez muitas mães precisem ouvir. Você pode já ser mãe, mas ainda assim precisar de colo. E tá tudo bem. Natália, conta pra nós como foi descobrir que você estava grávida novamente. Nossa, foi muito bom, né? Fiquei muito feliz, na verdade, aconteceram algumas vezes, né? Então, para contar um pouquinho da minha história, eu já tive algumas dificuldades, muitas, na verdade, com a Lavínia, né? Que é a minha primeira filha, a mais velha. Não, nenhuma perda antes dela, mas foram quase 4 anos tentando engravidar. Eu descobri uma endometriose, então fiz cirurgias, tratamentos, enfim. E consegui engravidar dela naturalmente e não tive nenhuma perda antes, né? Só foi o tempo mesmo de espera. Então foi, assim, fiquei muito feliz e tudo mais. E eu já sabia que eu não queria ter um filho só, né? Que nós queríamos mais filhos. E aí, quando ela tinha uns 3 aninhos, próximo dos 3 anos, já imaginando que ia demorar talvez um pouco, né? Pela minha experiência, para engravidar novamente, nós decidimos começar a tentar. Então, ela tinha 2 anos e meio, mais ou menos, e 1 ano depois eu engravidei, né? E aí eu fiquei muito feliz, eu lembro que eu contei para ela no primeiro dia que eu descobri, porque não passou pela minha cabeça, né? Que eu perderia. E eu descobri numa terça-feira e numa quinta-feira eu já passei por um aborto, né? E aí foi muito difícil, eu precisei contar para ela tinha 3 anos e meio na época, mais ou menos, eu precisei contar, então aquele sentimento de culpa por ter exposto ela àquela situação, né? E aí isso aconteceu, e aí depois disso eu não engravidava mais. Aí procurei os médicos que eu confiava, né, confio, né, na época e tudo mais. Eles fizeram vários exames, até que o meu médico de confiança, que me ajudou muito na época da Lavínia, falou, olha, eu acho que esse é o momento de vocês procurarem uma reprodução, né? E eu era bem resistente a isso e tudo mais, ainda demorei. Fui a outro médico especialista em endometriose, a mesma fala, e fui uma outra médica indicada, também a mesma fala. E aí aquilo começou a causar alguma angústia, né, aflição, porque eu falei, meu tempo tá passando, né, eu não vou conseguir, era algo que eu desejava muito, que a esse ponto a Lavínia sonhava muito também, né, em ter um irmãozinho, uma irmãzinha. E aí a gente já quer dar tudo para os filhos, né? E aí mais essa cobrança interna também. E aí foi quando nós fomos procurar a reprodução, tentamos fazer uma fertilização, então realmente eu estava numa situação bem complicada, assim, hormonalmente falando. A endometriose já tinha voltado, minha ovulação estava muito baixa, e nós conseguimos pouquíssimos óvulos e somente 2 embriões implantamos e não tivemos sucesso. Então foi mais ali, não foi uma perda, mas foi uma dor ali também, né, uma frustração. E aí isso aconteceu em dezembro, em fevereiro minha menstruação atrasou, eu estava grávida naturalmente, mais uma perda, gemelar anembrionária, e foi uma situação muito difícil também, porque eu tive que esperar até as 12 semanas, abortar naturalmente, e a barriga crescendo, e sintomas de gravidez e tudo mais, então foi bem difícil. Eu não contei para a Lavínia dessa vez, então, né, tinha que esconder dela também isso. Então foi bem difícil.
Isso aconteceu em março, foi quando eu perdi mesmo, eu abortei. E aí decidimos que era isso, né? Passou pela cabeça, inclusive, fazer uma vasectomia na época, porque o Fábio, né, meu marido, não aguentava mais, me via passar por aquilo, ele também e tudo mais. Mas a gente, não, vamos vivendo nossa vida e tal, e muito felizes, assim, vamos tentar nos preencher ali com o que nós já temos, né? Nossa família, que nós já tínhamos, era uma família, né? E aí foi quando, meses depois, né, não chegou a um ano, eu descobri a gravidez da Angelina, né? Então, assim, depois de tudo isso, eu fui tomada por uma alegria enorme, assim, uma esperança de que desse tudo certo, mais uma preocupação, né? É isso que eu ia falar, né, Natália? Uma gravidez que começa depois de perdas, ela não chega só com uma alegria, né? Ela carrega muito medo e insegurança se vai dar certo. E não só por minha parte, né? Eu ali tentando ser confiante e tudo mais, com esperança de que desse tudo certo, mas ao mesmo tempo eu vi ali o meu marido mesmo, não conseguindo comemorar muito ali, com muito medo, a minha família também, né? Ai, será? E tal, aí, com medo de ficar muito feliz, de comemorar, e aquilo me deixar mais triste se algo acontecesse novamente, né? Então, assim, foi bem complicado. A minha gestação foi bem curta, apesar de eu ter descoberto cedo, mas porque a gente só conseguiu descansar e relaxar mais, assim... Mais pro final. Mais pro fim da gestação mesmo. Então, ali ter certeza que estava tudo correndo bem, porque até lá ficava todo mundo muito apreensivo, sabe? Ninguém conseguia comemorar muito. Mas foi uma gestação maravilhosa, correu tudo bem, graças a Deus. O parto também, e ela tá aí, nos alegrando, cheia de saúde. E você percebeu ou sentiu uma expectativa das pessoas de que você fosse dar conta de tudo, já que era uma segunda filha? Olha, é difícil eu perceber isso com relação às pessoas, Kátia, porque eu me cobro muito, né? Eu me cobro, assim, para além das expectativas de qualquer pessoa, né? Então, eu cobro muito as pessoas que convivem comigo, né? Então, assim, é difícil eu perceber. Eu me cobrei demais, muito mesmo, me cobro, na verdade, até hoje, né? É um processo ali da gente melhorar, mas eu acho que das pessoas em si, eu acho que, não sei, se houve isso, ficou mascarado pela minha cobrança mesmo. As pessoas perguntavam para você, ou você percebeu diferenças quando você teve a Lavínia e as pessoas perguntavam se você precisava de ajuda, e quando você tem a Angelina, se as pessoas continuavam perguntando se você precisava de ajuda? Na época da Lavínia, como eu sou muito autossuficiente, demonstro isso, né? É difícil das pessoas perguntarem, né? Na época da Lavínia, era claro que eu precisei de ajuda, porque eu tive uma intercorrência no pós-parto, então eu fiquei debilitada mesmo, fiquei dias de cama, inclusive, assim, que eu não conseguia nem tomar banho sozinha. Então, foi algo assim que foi necessário e era nítido. Então, minha mãe me deu muito suporte na época, né? E eu precisei muito, e assim, foi muito bom. No puerpério da Angelina, já foi mais assim, que nem minha sogra me deu uma ajuda no início, né? Assim, sou muito grata porque ela ajudou bastante com as questões da casa, mas eu acho que é natural das pessoas entenderem que, com relação à criança, a gente não precisa ajudar, porque ela já sabe, né? Ela já é mãe, né? Então, assim, não precisa de ajuda. Então, muitas vezes a gente está sem dormir. Isso? Sim, senti. E eu sei que não é por mal, né? Não é por mal. Mas as pessoas têm esse entendimento de que, ela já sabe ser mãe. E você ouviu essas frases do tipo, você já sabe,
é só, né, é só pegar o jeito de novo, algo assim? Sim, vai passar, já sabe que vai passar, né? Já teve, passou por isso, já sabe que vai passar. E eu muitas vezes até eu mesma falei, nossa, eu já sei, mas é que é tanto tempo, né? Porque foram 9 anos, então tiveram algumas coisas que eu até esqueci. Rotina, eu tive que ler, ler um livro, eu li todo um livro para retomar como eu faria com ela e tal, a rotina. E então, assim, eu acho que passa pela cabeça das pessoas. Eu senti isso, que até assim, a proximidade. Então, quando eu fui mãe a primeira vez, as pessoas tinham mais esse cuidado de ir até a casa, de saber se a gente está bem mesmo, né? Ah, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, né? E já no segundo filho, não sei se pela fase de vida, né? Porque eu também estou mais velha agora, eu sei que as pessoas próximas a mim também estão vivendo outras fases da vida, né? Mas eu me senti mais sozinha, para falar a verdade. Isso que eu ia te perguntar agora. Então, nessa segunda maternidade, esse sentimento de solidão é maior. É bem maior. Vou te dizer que eu passei por um puerpério, assim, de primeiro filho, né? Com a Lavínia foi complicado, tudo, até pelas minhas questões de pós-parto, que eu mencionei. Mas de solidão, eu me senti bem mais solitária agora. Uhum. Como que assim, a impressão que eu tenho é que eu entrei em um ônibus em movimento, as coisas aconteceram em movimento, não parou para eu respirar e começar ali, recomeçar, Tá. né? Então, as coisas foram acontecendo, né? Então, assim, a Lavínia, eu tive todo um tempo pra gente se adaptar ali, porque apesar de eu já ser mãe novamente, é uma criança nova, né? Existe uma diferença muito grande, né, Natália, entre viver o primeiro puerpério do primeiro filho e entre viver um puerpério tendo um outro filho já. Sim, muito. Como é que você sentiu, ou quais as diferenças, né, do primeiro puerpério para o segundo puerpério tendo já a Lavínia? Ai, são muitas diferenças. Eu me lembro que na primeira, né, no meu primeiro puerpério, apesar de bem intenso, eu consegui ter momentos de conexão com a Lavínia, né, também pela minha fase de vida, pelo momento de vida, mas eu consegui ali ter momentos com ela, aproveitar bem, sabe? Mesmo quando eu voltei, eu precisei retornar ao trabalho, né? Quando ela tinha 6 meses, mas as nossas tardes eu sempre procurava fazer coisas com ela, sabe? E eu conseguia me dedicar a ela, sabe? E a gente se conhecer, criar um vínculo, né? E foi muito importante, foi muito bom. E com a Angelina, tá sendo assim, realmente muito atropelado, né? Eu tenho as manhãs ali com ela, mas as manhãs, como é o único momento do dia em que eu fico em casa, porque ela vinha estar na escola, que eu fico em casa e eu consigo colocar a rotina em prática, é o momento que ela mais consegue descansar, dormir. Então a gente não consegue ter tanto aquele momento. E eu também preciso aproveitar para as outras demandas, né? E as nossas tardes é mãe Uber, praticamente todos os dias da semana. E que eu tô correndo com ela para lá e para cá e eu só consigo ver a Angelina pelo espelhinho do retrovisor. Então, é aquela coisa, e eu não tenho tempo, assim, de estar com ela mesmo ali, de aproveitar, de curtir, né? Então, isso eu sinto bastante diferença. E fora a questão de não ter mais aquele apoio que eu tinha. Não apoio só de falar assim, fica aqui, eu vou cuidar. Não, de conversar, né? Nós tínhamos o grupo de mães que você proporcionou, né? Então, a gente sempre era um piquenique, a gente conseguia conversar. As crianças cresceram juntas, assim, então aquele fardo pesado ficou bem mais leve. E hoje eu já sinto um fardo bem mais pesado mesmo. Porque é como se eu não conseguisse dividir com ninguém, né? É como se eu estivesse vivendo eu sinto que eu estou vivendo uma fase muito especial, que eu quis muito, e sou muito grata por ela, mas eu tô só atropelando tudo, sabe? É a sensação que eu tenho. Tá. E o que aconteceu com as amizades agora, né, na segunda maternidade? Você comentou
que na primeira maternidade, através dos grupos que você participava, né, Mamães que Falam, Uhum. muitas amizades surgiram ali, um grupo, enfim, e vocês deram continuidade depois que eu parei Sim, os encontros de vocês, né? Formou um grupo muito bonito ali. O que sim. aconteceu nessa segunda? Ah, então, essa parte me pega. Elas vão assistir. É, então, eu não, é difícil, né? Porque eu me coloco no lugar de cada uma delas, imagina, elas já passaram por isso tudo, né? Eu era a única, eu acho que que só tinha um filho. Uhum. Todas elas já têm ali, algumas no terceiro, né? E agora elas estão retomando a vida profissional, né? Que muitas tinham deixado de lado para viver a maternidade e tal. Então já estão retomando a vida profissional, já estão, né, tem aquela rotina com os filhos, um, dois, três, né? Então, assim, a gente não consegue se ver com a frequência que a gente se via, né? Que nós nos víamos. Na verdade, hoje é pouco, bem pouco. Que consegue reunir todas, né? Acho que uma vez no ano, sim, que a gente consegue. E aí, vez ou outra, eu acho que eu já consegui me encontrar com duas nesse período depois da Angelina só. Então, assim, eu entendo que tá muito difícil, né? Agora com a fase de vida diferente, e aí eu fiquei meio que para trás, né? Vamos dizer assim, com a Angelina aí. Então isso tem me feito assim muita falta. A minha rotina também, eu sei que tá muito complicada também, né? Eu já tenho uma Uhum. mais velha. Isso também te ajuda a se sentir muito mais solidão, né? Muito mais sozinha nesse período, Sim, porque as suas amigas estão vivendo momentos diferentes na vida. isso. E aí a gente percebe que a maternidade ela não muda só a nossa rotina, ela muda também as pessoas que a gente compartilha aquele momento, né, da Uhum. vida. É, eu tenho visto muito isso. Inclusive eu tenho tentado me conectar, sabe, com pessoas que, por exemplo, fiz uma amiga no consultório, a pessoa solitária, né? Fiz uma amiga no consultório esperando e a gente tem se falado, eu tenho ajudado no que eu posso, assim, com relação à gestação, que é a primeira filha dela, que ela tá grávida e tudo. E é bom, sabe, pra mim, assim, trocar, assim, experiências. Ela tem as dela também, apesar de não, né, ser a primeira gestação, mas ela tem as experiências dela de vida também, e a gente troca, assim, também, sabe, e tem sido muito bom. E eu tenho visto, assim, muito quanto é importante, sabe, essa roda mesmo, assim, sabe, essa troca, sabe, as amizades, eu acho que isso ajuda muito. Tá? E o que você tem procurado fazer, então, agora, nesse segundo puerpério, para suprir, né, ou para se entender com esse momento da solidão? Hum, Ainda estou em busca, eu Ou acho, da viu? falta, né, da presença das amigas nesse momento, que estão Uhum. ocupadas com outro momento na vida delas. É, eu acho que quem tem me dado muito suporte nesse sentido mesmo, assim, até de conversa, nossa, é demais, eu acho que realmente está sendo um presente nesse sentido. Então, a gente conversou sobre isso, né, sobre olhar o lado positivo das coisas, né, quando você está vivendo alguma circunstância difícil, e quem tem me ajudado muito é minha irmã. Então, a gente tem resgatado ali um relacionamento que na verdade a gente nunca teve. Eu acho que é a primeira vez que a gente está tão próximo assim. E tem sido muito bom para mim, sabe? Muito bom. Ela nem sabe, eu acho, mas ela tem me ajudado muito. Bacana. A gente percebe que tem momentos que a gente se aproxima de outras pessoas da família também, Uhum. né? Que às vezes estão distantes. Às É, vezes são as amigas, relacionamentos que vêm de fora, às vezes são os relacionamentos que estão ali, pessoas que sempre estiveram ao nosso lado e talvez a gente, por N motivos, não se aproximou, por exemplo, na primeira maternidade, o que está acontecendo agora. sim, exatamente. Ela também fala isso, que para ela tá sendo um presente, porque ela não pôde me acompanhar quando a Lavínia nasceu, né? Por questões dela, de momentos de vida e tudo mais. E hoje ela pode tá pertinho da Angelina, ver ela crescendo, sabe? Então ela também está muito feliz com isso. E para ela está sendo muito bom porque ela também passou por algumas perdas durante a minha gestação. Ela
passou por 2 perdas, só durante a minha gestação, né, Tá. então tá sendo, assim, mútuo, né, uma ajudando a outra ali, isso é muito bom. Uhum. E aí, você começou a participar agora do grupo, né, de mães aqui, agora, né? Enfim, já estamos no processo final aí, que é de 3 meses, a gente já está no último Sim. mês. Mas como é que foi? Em que momento esse grupo, né, essa grupoterapia chega na sua vida e que efeito isso está tendo para você nesse momento que você está contando da solidão, né? Da falta das suas amigas. Sim. Na verdade, estava esperando você me perguntar isso, porque isso com certeza, assim, é um dos fatores cruciais, assim. Na verdade, tem me ajudado, inclusive, a tomar algumas decisões, né, importantes, porque você sabe, né, eu acabei chegando aqui, assim, despretensiosa, porque nem eu mesma achei que estava precisando tanto, né, e aí foi quando acho que a gente se dá conta também, né, da maneira como está vivendo e como está impactando, né, assim, na minha vida, na vida das minhas filhas, do meu lar, né, do meu marido, enfim. Então isso tem me ajudado muito, assim, a perceber coisas que eu não tinha percebido, a tentar tirar um pouco o pé, né, do acelerador ali, de olhar, né, com calma, analisar a situação, né. Então, assim, para mim tá sendo muito importante revisitar meu passado, né, aquelas coisas ainda dolorosas que a gente traz de lá, né, e que a gente acaba deixando muitas vezes ser guiado por aquilo, né, então tá sendo muito importante para mim. E aí também tá sendo um ambiente onde eu tô fazendo novas amizades, né, tá sendo muito bom. A gente já tem se falado, né, tivemos um encontro fora do grupo terapia. E tá sendo ótimo. Nossa, tá sendo muito bom mesmo. Que legal. Eu trouxe esse assunto, né, da grupoterapia, primeiro porque lá no puerpério da Lavínia, você participou do Mamães que Falam Uhum, durante anos, sim. né? Ficou participando porque teve Mamães que Falam, depois o Entre Mães, e você caminhou nos dois, foi onde foram se fortalecendo ali algumas amizades, o círculo de vocês, que, enfim, hoje você sente falta porque cada uma está num momento diferente. Uhum, E você volta, então, né, a viver um puerpério sem esse grupo de amigas hoje, sim. né? E sem outras pessoas da família que também cada um está vivendo um momento diferente. E Uhum, aí a solidão ela já faz parte, né, da maternidade, que mesmo a gente tendo muitas pessoas à nossa volta, a gente ainda se sente sozinha. Mas aí a grupoterapia chega, então chega a possibilidade de se formar um grupo novo, de ter novas amizades, né? sim. Tem mães no grupo com filhos nesse momento que você está também, ou próxima a esse momento. Nesse sentido, como é que você ficou? Então, depois, as minhas segundas-feiras são as mais aguardadas, né? Apesar de ser o dia mais corrido para mim, mas é um momento que eu tenho, assim, de conexão mesmo com outras mães, além de terem bebês como eu, né? Ainda tem os mais velhos, né? Então, assim, é bem parecido mesmo a fase de vida. E assim, é, foi um respiro para mim, foi um respiro mesmo. E o legal é que, porque quando você está vivendo esse momento aí de solidão, é complicado porque a gente pensa assim, meu Deus, como eu vou fazer uma amizade nova agora? Né? São anos, e como você comentou, são anos, são coisas assim, afinidades, coisas que elas sabem sobre mim, que eu sei sobre elas, né? Como que eu vou fazer agora, né? Para construir anos de amizade de novo. E aqui não, né? Porque como tem você mediando e tudo mais, as pessoas. É um local onde todo mundo se sente seguro para compartilhar. Então a gente acaba criando um vínculo muito mais rápido até do que seria encontrar no banco da sala de espera, né? Então para mim tá sendo muito bom. A gente já tem, elas já têm convidado para algumas coisas, já me organizando para ir também. Quem sabe daqui a gente não leva também, né, esse grupo para a vida, né? Com certeza, né? Dentro de um grupo, afinidades são formadas. Pode ser que ao terminar, daqui um mês que a gente está terminando essa turma da grupoterapia, virão outras,
que de repente vocês podem retornar, ou vocês podem daqui permanecer esse grupo unidas, ou às vezes algumas pessoas daqui permanecem juntas e outras não, porque, enfim, isso, né, faz parte da vida, assim como lá no Mamães que Falam, né? Não foram todas as pessoas que estavam ali que formaram, né, um círculo, foram aquelas que se encontraram dentro dessa afinidade, e isso faz toda a diferença. Então, agora a Angelina também, né, merece um novo grupo aí, um novo círculo de mães com filhos aí, né, com amigas mais próximas à idade dela, né? Para que ela também cresça indo no aniversário, né? Como era lá no Mamães que Falam. Então, acho que isso é muito bacana, né? Por isso que eu pergunto, Natália, para que outras mães que estejam nos assistindo aqui entendam a importância de participar de um grupo, de estar entre mulheres que vivem o mesmo período. É importantíssimo. Nossa, eu tive, assim, o prazer de participar 2 vezes, né, nas minhas nos meus 2 puerpérios e seguir até depois, como você mencionou. E, nossa, como é importante, inclusive, eu, na época da Lavínia, indiquei para várias pessoas, né, da minha família, amigas, para virem, porque a gente, é um momento da vida que a gente olha para aquele ser. A nossa vida se resume àquilo, ao cuidado com o nosso bebê, com o nosso filho, que naquele momento é, né, como se só aquilo bastasse, a gente deixa de olhar para nós mesmos, né? E é aí que a coisa começa a degringolar, né? Começa a ir tudo por água abaixo, porque começa a faltar, né? Já é um momento difícil onde a gente não se reconhece mais, né? E a gente não entende o motivo daquilo, né? O porquê. Parece que minhas roupas não são mais as roupas que eu quero vestir, né? Os meus gostos parece que mudam, aquilo que me fazia feliz agora não me faz mais, e a gente não se reconhece, não se encontra. Então, é muito bom a gente saber que isso não acontece só com a gente, né? Que o outro também passa por aquilo, e agora na segunda também gestação, as mesmas, né? As mesmas e outras mais, né? E outras dúvidas e questões que surgem, né? Então, assim, você tá em grupo, ter uma orientação, eu acho que toda mulher deveria passar por isso, deveria ter, né? Eu acho que eu nem consigo imaginar o que seria se eu não tivesse tido, porque tendo já é difícil, né, Kátia? Sim. Como é que você se sentiu com relação à Lavínia quando a Angelina nasceu? Nossa, no começo muita culpa que a gente já sente, né, o tempo todo, mas assim, era demais, porque ela quis muito, né, e eu já estava me preparando para que tivessem algumas questões ali, né, apesar dela ser mais velha e entender e tudo mais, mas foram também muitos anos só dela, né, mas assim, ela realmente ficou muito agitada no início. Eu fico relembrando, a gente quando eu estava grávida da Angelina, eu via aqueles vídeos tão lindos da irmã mais velha carregando a bebê, fazendo dormir, fazendo isso, fazendo aquilo, eu achava lindo. Ela vinha com a Angelina. E quando nasce, você não quer dar o seu bebê na mão de outra criança, né? Por mais que seja sua filha, por mais que seja irmã, meu Deus, ela vai cair, ela vai derrubar, né? Então eu não... E também eu tinha muito em mente que eu não queria transferir responsabilidade para ela, né? Então eu tentava preservar ela daquilo, sabe? Até se eu falei, meu Deus, se acontecer qualquer coisa, por menor que seja, ela vai se culpar, porque eu conheço, ela é preocupada, né? E tudo mais. Então eu tentei poupar muito ela. E aquilo fez muito mal para ela, sabe? E até que um dia né? Sentamos nós 3 ali, no momento que a Angelina dormiu, e a gente foi conversar. Falei, o que tá acontecendo? Né, porque ela começou a meio que retrocedeu algumas coisas, sabe? Testar limite novamente, uma agitação o tempo todo. E aí ela chorou, né, e falou, só quero ajudar. E aí pronto, eu já estava me sentindo culpada, triplicou. E foi quando eu comecei a tentar deixar mais ela segurar no colo, no momento que ela queria se sentir à vontade, né? Mas assim, eu percebi que ela vinha depois
da gestação, na gestação já, ela, inclusive ela tá fazendo terapia também, por conta disso, ela desenvolveu um medo muito grande, né? Então, na gravidez, quando teve uma vez que eu passei mal, porque eu peguei uma virose na gestação, e aí ela, nossa, ela entrou em desespero, porque eu tava ali com ânsia e tudo mais, e ela começou a gritar um desespero, assim, exagerado, sabe? E isso até hoje, né? Uma vez minha irmã precisou correr um pouquinho com a Rinda Angelina para não pegar chuva, ela levou aquilo para terapia, ela chorou, ela se desesperou. Então, tudo isso a gente traz pra gente, né? Sim. Nossa, o que eu fiz? Por quê? Por que ela tá assim? Será que foi algo que eu fiz e tudo mais, né? Então, aí eu já resgato quando eu contei que eu tive a perda. E agora ela ficou com medo de perder a irmã, né? Então a gente já se culpa já. Então, assim, é difícil. Ela viveu muito medo junto com você, né? Você passou por perdas, você passou aquelas que ela ficou sabendo e aquelas que ela não ficou sabendo, mas ela sentiu, Sim. né? Está ali com ela de alguma forma. A criança não precisa saber de todos os detalhes para sentir todos os detalhes. E acho que essa conversa, né, com ela foi importante ela poder expressar. Eu só quero ajudar. A irmã mais velha, né, o filho mais velho, pode participar, ajudar, né, na chegada do irmão mais novo. A única coisa é que a gente tem que tomar cuidado para não ocupar um lugar de um adulto. Que é isso que a criança não precisa e nem pode ocupar um lugar do adulto. Mas ela pode e deve participar, ajudar, cuidar, né? Nos momentos que ela quer e dentro dos limites que está ali realmente o papel, né, da criança. Você acha que depois disso você conseguiu, dessa conversa com ela e de ver as necessidades dela, soltar um pouquinho mais, mas encontrar esse meio termo, esse equilíbrio? Porque em muitos momentos, quando a gente tem um filho mais novo, especialmente com essa diferença, né, entre os seus filhos, a gente começa a ver o filho mais velho como muito mais velho do que ele é. Porque aí a proporção, né, da comparação de ter um bebezinho e uma outra criança que fala, que anda, que se vira sozinha, parece que já é até uma adolescente, né? Então, cobrar do filho mais velho acaba sendo algo muito comum, que às vezes as mães cobram uma independência que a criança nem tem idade ainda para tudo aquilo, né? Para toda a cobrança que vem. Você sentiu isso? Senti, e eu senti uma coisa, daí que você vai fazer se isso é normal, que eu ainda não expus isso aqui ainda, mas eu senti que o que mais pegou pra mim não foi nem essa questão de ver ela, sim, é fato que a gente vê mesmo, ela como parece que mais velha, porque até o tamanho, né, a comparação, antes eu pegava assim, aí eu pego um bebezinho e, né, ver que ela é bem maior. Mas uma coisa, eu tenho voltado a minha atenção a isso para que não se torne um problema. É que cuidar de um bebê é uma demanda física muito grande, emocional em alguns aspectos, mas principalmente é um desgaste mais físico, né? Mecânico, vamos dizer assim. Carrega no colo, troca a fralda. Então, assim, a Angelina, ela não exige tanto de mim uma sabedoria, assim, para educar nesse momento. Então, eu preciso treinar ela, vamos dizer assim, né? Então, eu preciso treinar ela numa rotina e tudo mais, e preciso trocar a fralda, preciso trocar a roupa, preciso alimentar e tudo mais. Porém, a Lavínia, ela tá numa fase, né, que ela tem demandado muito, né, no aspecto de educar mesmo, sabe? Olha, é assim, assado, não é mais aquela coisa de treino só, né? Então, se você fizer isso, essa é a consequência. Não, agora exige mais, muito diálogo. E é um momento onde eu não tô tendo tanto tempo de fazer isso. E o que eu tenho, me pego acontecendo é me estressar muito mais do que eu me estressava antes com isso. Ter menos paciência com ela porque é como se fosse um comparativo.
de uma forma bem prática, uma está dando bem menos trabalho que a outra, nesse sentido, né, obviamente. E como eu já sou mãe, já fui mãe de uma bebê, então, querendo ou não, essa parte já é um pouco mais automática, né, ao trocar fraldas, dar banho e tudo mais, é cansativo, mas já tá ali dentro, né. Mas educar e essa conversa, né, isso acaba eu percebo que eu tô com menos paciência, sabe? Então tá sendo mais difícil nesse ponto, eu tenho me cobrado mais. Tá. Poxa, eu preciso ter mais tempo de conexão com ela, que tá sendo mais difícil por ter a menor, né? E para que aquilo seja mais leve, né? Então, que não seja só correção constante. Que eu tenha um tempo, olha, vamos conversar, filha, e como foi seu dia? E ali ela sinta mais segurança de conversar comigo e as correções, vamos dizer assim, se tornem mais umas conversas mesmo, né? De, olha, você acha que isso é legal? Porque ela tá nessa fase, né? Ela não tá mais na fase de, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Então, a minha cobrança hoje com relação a ela é isso, sabe? De ter mais tempo para me reconectar, vamos dizer assim, com ela, para que não seja um relacionamento só duro o tempo todo, sabe? O que você está dizendo, Natália, é o quanto você se sente dividida entre cuidar de duas filhas em fases muito diferentes, né? As exigências e as demandas, elas são, né, opostas, porque uma te esgota realmente fisicamente e a outra vai te esgotar mentalmente. Sim. Então, como lidar, né, com esse momento e como estar bem mentalmente e emocionalmente para ter essa conversa equilibrada com uma criança que já entende, vivendo um puerpério, onde tem muitas emoções acontecendo aí e você não se sente bem ainda nesse novo eu, né? Nessa nova mãe que está tendo agora a segunda experiência, né, na maternidade. Você está tentando se encontrar, tentando se achar no meio de tudo isso, tentando entender os seus próprios sentimentos. Como é que você vai conseguir entender os sentimentos da sua filha? Então, é uma fase muito difícil e que exige, né, um processo interno seu. E é por isso que você diz, quando eu venho na grupoterapia, me faz refletir, me faz inclusive tomar decisões, porque a grupoterapia, ela não é só uma roda de conversa para as mães. Ela é um processo terapêutico. Sim. É uma psicoterapia de grupo breve, mas é uma psicoterapia de grupo. E isso está te ajudando a se organizar emocionalmente, mentalmente, aí as suas emoções, para que daí você consiga fazer, né, as suas escolhas ou tomar outras decisões. É muito comum as mães se sentirem sem paciência com o filho mais velho, justamente porque tem essa diferença. É como se o filho mais velho tivesse que ser mais, Sim. sabe, se virar mais sozinha. Como assim? Aí depois você fala, ai meu Deus, mas é só uma criança. Todo o tempo, né? Todo o tempo. É complicado. Eu, até depois de uma segunda-feira, né, que cheguei em casa, que teve a grupoterapia, no meio da semana, é sempre aquela cobrança, né, com a rotina da mais velha, porque, né, a Angelina, vou lá no horário, dou o banho, dou mamar, dorme e tal. E aí tem a rotina dela, e aí faz isso, mas você não fez isso, você não fez aquilo outro, e tem que tomar banho, e aí a gente cobra dela ir sozinha, mas sempre ela toma banho acompanhada, e agora, né, a gente quer cobrar que ela vá feliz da vida, toma banho sozinha, dormir sozinha, tudo sozinha. E aí eu tinha que lavar o banheiro, e eu falei, meu Deus, me dá uma luz aqui, né, e a gente conversando aqui, tudo que a gente conversa, lê, né, eu acho que tem esse movimento, a gente, pode ser que a gente ache até que esqueceu, em algum momento tá ali guardado, e ele vai sair, né, a gente vai usar. E a gente conversou sobre isso aqui e tudo mais, eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí levei o balde, os produtos de limpeza pro banheiro, o luzinha de balada, apaguei as luzes, fomos nós duas. Vamos tomar banho com a mamãe e a gente vai lavar o banheiro.
fizemos competição de dança no escuro e tudo mais. Eu falei, é isso que eu preciso. Só que aí é que entra, né? Esse horário eu já estou extremamente cansada. Já se passou um dia inteiro onde eu acordei antes das 6 da manhã e não parei um segundo. Porque é um detalhe, fazer tudo isso, usar essas ideias criativas, ter essa energia, mas vivendo um puerpério. Exatamente. Então, assim, só que aí nesse momento eu falo, poxa, eu tinha que fazer mais isso, né? E aí se passa mais um dia que eu sou engolida e a falta de paciência impera e assim a gente vai indo, sabe? Eu tomo sempre o cuidado de conversar com ela quando eu exagero, que acontece, né? E eu sei quando eu exagero. E eu sempre tomo cuidado de, olha, filha, me desculpa, né? Eu não tô me justificando ou diminuindo o meu erro aqui, né? Eu errei de ter feito determinada coisa, de ter exagerado, de ter falado dessa maneira, de ter levado a voz, né? A mamãe tá cansada, né? Mas isso não é uma desculpa, não devo, né, ficar falando assim dessa maneira e tudo mais. Eu tento sempre me desculpar para ela entender também que isso pode acontecer, e vai acontecer com ela também, né? Mas é bem complicado, acho que isso é o que mais tá pegando pra mim, sabe? Com relação a ela, de culpa, assim, de achar que eu tenho que ter mais tempo com ela. E aí também acontece uma coisa, assim, difícil, porque até a escola dela falou, olha, tenta ter mais momentos só com ela, e eu me programava pra isso quando eu tava grávida. Eu falava, não, um dia na semana eu vou deixar a Angelina com o Fábio, e aí eu vou sair só eu e a Lavínia. Só que ela não quer. Porque ela não entende a importância disso. Eu entendo isso, né? E eu deveria falar, não, filha, hoje a mamãe quer sair só com você. Mas muitas vezes, eu me magoo. Então eu prefiro não fazer isso, porque eu faço, poxa, ela não quer sair só comigo. Eu acho que nossa criança interior, nessa hora, dá uma florada a mais, né? Uma intensificada, porque aí eu já fico sensível. Por quê? Ela não quer. Vou buscar na escola, ela não fica feliz, eu já fico triste. Então, mas não tem que, né? Você está oferecendo isso para ela e ela não está tendo essa necessidade de estar sozinha com você. Para ela tá bom, tudo bem. Estar com você, com a irmã, com todo mundo, com o pai em casa, tá tudo bem. Se fosse uma necessidade dela, ela ia querer. Ah, é? Então eu posso Não ficar é uma tranquila. necessidade. O vínculo tá feito, você tá atendendo as necessidades dela dentro de casa, com toda a dinâmica. Sim. Então, é a culpa, né? A gente precisa parar de carregar esse fardo. Se sentindo culpada pelo que fez ou pelo que não fez, né, Natália? É uma desconstrução, um exercício aí. E você decidiu deixar o trabalho. Foi. Né? Ainda tem tudo isso. Como é que foi como é que foi decidir isso? Então, na verdade, era algo que estava nos nossos planos, né? Como família ali, como casal, já tem algum tempo que a gente fala sobre isso, né? Sempre foi o meu sonho. Então, eu tô um pouco na contramão, né, do que eu vejo da maioria das mulheres hoje em dia, né? Se me perguntar assim, qual o seu sonho, né? Como você se vê daqui 10 anos, né? E eu confesso que apesar de ter feito, eu fiz faculdade de pedagogia, eu fiz recentemente faculdade de nutrição, eu gosto de estudar, eu gosto de me informar, mas eu nunca tive o desejo, já trabalhei em grandes empresas já, né, multinacional e tudo mais, sempre me dediquei, gostava naquele momento, mas eu nunca almejei uma carreira de sucesso, né, ter um espaço no mercado de trabalho ou ter um negócio próprio, nunca almejei isso, sempre foi meu sonho ser mãe, e eu tento sempre enxergar essa tarefa com a devida importância, né? Porque não é algo banal, né? A gente, porque você é dona de casa, senão, eu sou mãe só. Eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que é uma tarefa importantíssima, eu acho que é algo assim que não vejo nada que se compare de tamanho, assim, responsabilidade, em legado, ao meu ver, não há nada que se compare. Eu acho que é uma tarefa muito importante e que eu não gostaria de terceirizar, né? Então, desde sempre, isso é algo que eu sempre manifestei para o Fábio, né? Desde o início do nosso relacionamento, que eu
gostaria de educar, de estar presente, né? Inclusive a minha profissão eu já também busquei, lógico, eu gostava, né? Gosto, mas já busquei fazer isso também por ter um pouco mais de tempo em casa, né? Então, a Lavínia, quando eu precisei voltar a trabalhar, eu voltei quando ela tinha 6 meses, a minha mãe ficou de manhã cuidando dela, né? E eu continuei amamentando, né? Pude continuar amamentando. Mas eu tinha esse desejo de poder estar mais em casa e tudo mais. E quando a Angelina chegou, na verdade chegou não, quando eu engravidei dela, antes dela nascer, a gente conversou um pouco e tal, mas não tinha nada definido ainda. Talvez ficasse alguém da família, ou talvez ela fosse para a escolinha da irmã e tudo mais, não tinha nada definido. O que fez a gente decidir mesmo foi uma crise de ansiedade que eu tive muito forte, né, na gestação. E aí foi quando eu me dei conta de que eu já vinha com, assim, vários sintomas, né, assim, em casa de burnout mesmo, de tá, assim, sem paciência alguma. Eu não tinha energia para nada, então eu chegava, trabalhava de manhã, mesmo horário que ela vinha para a escola, chegava com ela, eu já tinha deixado o almoço e tudo mais, eu entrava e eu deitava e eu ia dormir. Eu não conseguia nem conversar, sabe, assim, então muitas vezes eu nem queria almoçar. Só que a gente não enxerga isso, né, é só cansaço, né. Até que eu comecei a ter taquicardia no trabalho, falta de ar e tudo mais, mas tá grávida, né, então é a gestação. Aí eu tive uma crise de ansiedade no caminho. E foi quando eu fui afastada mesmo, não retornei. E a partir daí tentamos ainda, né, tudo mais. Mas a gente já começou a pensar mesmo em parar, né. Não é o melhor momento, nunca é financeiramente se a gente considerar, porque a gente tem uma vida planejada baseado, né, no nosso trabalho e tudo mais. Mas eu acho que viver o que eu vivi e a maneira como estava sendo, acho que não. Já não estava legal. Quer Não, dizer, já não estava legal antes de ter a segunda filha, e exatamente. tendo a segunda filha, então, né, foi a Foi. melhor escolha. O que não significa que, ok, tá tudo bem, deixei pra lá uma fase da vida, né, eu trabalhei a vida toda, Claro. então eu trabalho desde os meus 15 Vai anos. começar a lidar com essa escolha agora, né, com as Exatamente. consequências dessa escolha, né, com o que vai vir para Sim. você a partir disso. E eu acho Serão que muitas. muitas coisas, e eu acho que o que mais, assim, tá sendo complicado pra mim, e é uma fase de adaptação, né, assim, eu tô tão empolgada com isso, mas a minha empolgação é tanta que eu acho que eu vou dar conta de tudo e eu tenho uma visão da mãe e da dona de casa, né, perfeita, e eu acho que eu quero ser daquele jeito, só que nas condições que eu estou vivendo hoje. Então hoje eu não tenho uma ajuda com a casa, então eu acho que eu tenho que dar conta da casa toda, lavar, passar, cozinhar, e comida saudável para todo mundo, e lanche no horário certo, e leva a filha para todos os lados da tarde, todas as tardes, então eu tô Só tomar cuidado para não esquecer de você no meio de tudo isso, porque o as que demandas de dar conta da casa e de 2 filhos, não trabalhando fora, parece que você se cobra muito mais a ter que resolver tudo, e aí no meio disso onde fica a Natália, é o que tem né. A Natália acontecido. precisa de É um por isso a tempinho para ela. importância das minhas segundas-feiras aqui. É um momento que eu tenho tentado mesmo resgatar, Sim. né, até o fato de eu estar aqui hoje, né, tá sendo muito bom para mim, é um momento que estamos falando sobre a maternidade, né, mas até esse momento de conversa, de troca, são poucos, né, que eu tenho tido a oportunidade de ter, então eu acho que é isso esse movimento que eu pretendo fazer, sabe, tentar, olha, isso eu não posso deixar de fazer, mas isso aqui dá para deixar para fazer depois, né, isso aqui eu preciso pedir ajuda, né, Natália, o também. que você gostaria de ouvir hoje das pessoas que estão ao seu redor? Ai, olha, eu acho que hoje, o que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso te ajudar? Tá tudo bem? Eu acho que tá tudo bem com a gente
é difícil. Eu não tenho ouvido, não, para falar a verdade. É, porque as pessoas geralmente perguntam como está a criança, o bebê. Exatamente. Mas ninguém pergunta querendo realmente ouvir como a gente está. É isso. Né? Se você pudesse dizer algo para vocês, pudesse voltar no tempo, lá no comecinho do seu puerpério, e você fosse dizer algo para você, o que você diria? Ai, seja paciente com você mesmo, consigo mesmo. Tenha paciência. Viva um dia de cada vez. Não se cobre tanto. Acho que isso. Enfim, vamos para o baralho? Ai, vamos. Baralho que você está acostumada a tirar cartinhas toda segunda-feira na grupoterapia, né, Natália? Que falam diretamente com a gente. Vamos lá. Posso ler? Pode ler. O que você sabe sobre a história da sua concepção e da sua gestação? Bom, o que eu sei é que a minha mãe me queria muito e ela sempre comenta que ela já sabia que ela teria 2 filhas, né, eu e minha irmã, e ela já tinha os nomes e tudo mais, mas não foi o fruto de um amor, sabe? Eu sei que não foi. Foi uma surpresa para o meu pai, então ele, apesar deles serem casados, né, e tudo mais, mas minha mãe conta que quando foi contar para ele soltou como você fez isso comigo? Como você pode fazer isso comigo, né? Enfim, não sei, né, como foi a história, assim, nas 2 partes, mas é isso que eu sei, que apesar de ter sido dentro de um casamento, não foi algo que deixou uma família feliz, que completou a família e tudo mais ali, que trouxe alegria para ambas as partes, né, que minha mãe carregou muito mais sozinha, né, isso. Certo. É isso que eu sei. Vamos para o presente. Nada é por acaso, né? Existe uma reflexão, como você já conhece o baralho, a ser feita em relação a essa história, né? Sim. De onde é que começa tudo isso, né? Natália, é a sua história. É isso. Complete a frase. Ser você significa... significa tentar agradar todo mundo. O tempo todo. Deixar todo mundo feliz. Aí é pesado? É. Fica pesado agradar a todo mundo, porque a gente nunca vai agradar a todos. E acaba não agradando nós mesmas, né? Com Sim. isso. Futuro. Imagine-se numa situação de grande felicidade no futuro. Com quem, como e onde você estaria? Descreva. Essa carta veio para mim essa semana. Ah, é? Sim, aqui no Grupoterapia. Olha só, gente, eu preciso pensar muito sobre isso, porque ela tá me pegando de jeito. Bom, assim, eu vou refletir mais sobre ela, que eu tô sentindo que eu preciso, mas eu vou responder o que eu respondi aqui da primeira vez que eu peguei. Que seria poder levar as minhas filhas e os meus sobrinhos à Disney. Né? Ai, lembro que você comentou isso agora. Eu não lembrava da carta, mas eu lembro do conteúdo. Isso. Então, eu acho que isso ia me... Não digo por ser a Disney, sim, é porque eu já vivi isso, né, com o Fábio. E a gente tem esse sonho como casal. E eu acho que eu ficaria muito feliz de poder proporcionar isso, sabe? De ter esse momento com eles, assim. Eu acho que também tem a ver com a infância, sabe? Sim. Acho que é isso. Mas eu ainda vou refletir mais sobre ela. Que bom! 3 cartas aí, né? Já vi que você deixou separadinho. É o movimento da grupoterapia. Tira foto, exatamente, em casa, é isso que eu vou fazer. Já sabia disso. Muito bom.
o baralho, como o nome diz, né? Ele é terapêutico, fazendo as pazes com a sua história, então, né, tudo isso vai fazer muito sentido. Sim. Natália, obrigada por compartilhar, né, toda essa história, por estar aqui, né? Ai, eu que agradeço, muito obrigada. Eu fico muito feliz de ver essa trajetória, apesar de hoje estar vivendo algumas dificuldades, mas foram muitas conquistas, né? E você fez parte de muitas delas. E que bom, fico Quantos feliz. anos, né? Fico feliz de ter acompanhado e ver hoje essa evolução, né, que você tem. E dificuldades a gente vai ter, mas você está lidando com elas, vai encontrar recursos aí, está buscando recursos para isso. E é o que importa, né? Sim. Então é isso, meninas lindas, e você agora vai dedicar-se a elas e se entender com uma nova rotina, né, Natália? Bom. Mas obrigada por compartilhar tudo isso aqui com a gente. Eu que agradeço muito por tudo mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, Natália. Bom, encerrando aí, né, mais um encontro aqui. Talvez, gente, a maior das injustiças, as maiores, né, das injustiças que fazemos com as mães, seja acreditar que a experiência significa ausência de necessidade. Veja a história que a Natália compartilhou com a gente. Ter um segundo filho não significa viver o mesmo puerpério. Ter um filho mais velho não significa ter menos trabalho. Saber cuidar de um bebê não significa saber cuidar de 2 filhos ao mesmo tempo. E, principalmente, ser uma mãe experiente não significa não precisar de ajuda. Toda vez que um filho chega, nasce também uma nova versão daquela mãe. E essa mulher também precisa ser cuidada, seja a mãe do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto filho. Natália, obrigada mais uma vez por dividir, né, essa história aqui com a gente e lembrar tantas mães de uma coisa muito importante. Você não precisa provar que dá conta só porque já passou por isso antes. Pense nisso. E a gente se vê no próximo Mãe Terapia. Agora me conta, deu vontade de fazer terapia, não foi? Obrigada por dividir esse momento comigo. Lembre-se, aqui você não está sozinha.